Salve, gente boa! Tudo bem ou não? Ó, que estica, fala a verdade, mais elegante que o professor José Fernandes, lá do Portal do José. Sim, ocasião especial exige trajes especiais, eu tinha prometido para você. Terno e gravata, no dia que Bolsonaro fosse denunciado pela Procuradoria-Geral da República. E ele foi, Bolsonaro está denunciado por tentar dar um golpe de Estado aqui no Brasil. E eu vou te contar os detalhes dessa denúncia e também vou te falar que já não é nem mais a notícia mais recente. A notícia mais recente é outra, a reação do Donald Trump a essa denúncia contra o Bolsonaro. Sim, o Trump está agindo exatamente como os bolsonaristas esperavam e começou a mexer os pauzinhos lá para tentar tirar o visto de entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e quem sabe até mais, tá? Quem sabe até conseguir uma ordem de prisão internacional contra o Xandão. Tudo isso por causa da denúncia que foi apresentada contra o Bolsonaro. E eu vou te contar os reflexos dessa ação do Trump, o que pode provocar, que tipo de situação pode provocar na vida do Xandão, e vou destrinchar a denúncia do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, no que diz respeito à participação do Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado. Segundo o PGR, o Paulo Gonet, o Jair Bolsonaro é o chefão, o líder da organização criminosa armada que tentou dar um golpe de Estado e mais. No documento da denúncia ele diz que o Bolsonaro é assassino. É isso mesmo que você ouviu. Vou te explicar isso também, porque é muito mais sério ainda, porque você imagina, dar um golpe já é uma coisa absurda. Agora, tirar a vida de outras pessoas aí passa de qualquer possibilidade de alguém imaginar aceitável. Mas vamos lá que eu vou te explicar tudo direitinho, que eu sou o Ricardo Melo, o explicador geral da República, e hoje estou vestido a caráter, para o cargo, e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. Ó, em homenagem a essa estica que eu tô, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque quem está lá no grupo recebe primeiro o link de todos os conteúdos. O link está aqui na descrição do vídeo, é só clicar e entrar. E também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é ele que mantém esse canal no ar. E agora ainda tem que pagar 250 pila no aluguel desse terno aqui, tá? Porque eu tinha um monte de terno, vários, gravatas e tal. Mas desde que eu saí da televisão, eu me livrei de todos, doei tudo. Não sobrou nada, porque eu não aguentava usar aquilo. Só eu sei o sofrimento que foi durante muitos anos ser obrigado a usar terno e gravata. Então eu me livrei, e aí tive que correr lá e alugar para cumprir a promessa. Então, ó, pinga no Pix aí, porque tem 250 pau para pagar do aluguel desse terno aqui, hein? Mas é isso, vamos lá que eu sei que você quer saber os detalhes do que está rolando aí, principalmente em relação a essa reação do Donald Trump. Seguinte, olha só, Moraes vira alvo nos Estados Unidos de ação conjunta da empresa de Trump e da plataforma Rumble. O que é isso? Então, seguinte, a plataforma Rumble é uma concorrente aqui do YouTube, tá? É a mesma coisa, uma plataforma de vídeo, só que é de extrema direita, só tem extremista lá. E aí o Rumble operava no Brasil. E aí o Xandão mandou ele bloquear uma série de contas de extremistas que se aproveitavam da plataforma para difundir aquelas ideias malucas de fraude nas eleições, de ameaça aos ministros, aquela coisa toda. Aí a empresa simplesmente abandonou o Brasil, não quis cumprir as determinações e fechou o escritório no Brasil. Não tem mais no Brasil. E agora a empresa entrou com uma ação na Justiça Americana, na Justiça Federal Americana, na Flórida, contra o Alexandre de Moraes, alegando censura, que lá na legislação americana o termo liberdade de expressão é muito mais abrangente do que aqui, né? Lá pode tudo, pode inclusive manifestação nazista. Aqui não pode esse tipo de coisa. A nossa lei não permite. Então, diante dessa diferença, eles estão alegando, com base na lei deles, que não é a nossa, que o Xandão andou cometendo censura. E aí o Trump pegou carona nesse processo, porque ele tem uma empresa de mídia também, inclusive é a dona daquela rede social dele, que ele abriu uma rede social depois que ele foi expulso das redes, depois daquela invasão do Capitólio, ele foi expulso de várias redes. Aí ele abriu a própria rede social. E essa rede social, ela compartilha arquivos em comum em nuvem com essa outra plataforma de vídeos. Então ele alega que o fechamento dessa plataforma no Brasil afetou também as empresas do Donald Trump. O que é isso? Isso é um tipo de cortina de fumaça para tentar criar no mundo uma notícia de que o Trump está processando um juiz no Brasil. Para tentar abafar a notícia de que o Bolsonaro foi denunciado por golpe de Estado pela Procuradoria-Geral da República. Então, é uma ação estratégica que acontece no exato dia em que a gente está falando aqui da denúncia do Bolsonaro. E qual o resultado que isso pode chegar? Onde Trump pode chegar com isso? Então, ele está tentando criar meios, está claro, tentando criar meios
de impedir o Xandão de entrar nos Estados Unidos, como os bolsonaristas querem, né? Quer que tire o visto de entrada do Xandão nos Estados Unidos. Mas como vai fazer isso se não tem uma investigação, não tem um processo, não tem nada contra ele lá nos Estados Unidos? Pois é, aí inventaram esse processo. Por quê? Porque são empresas americanas alegando que foram prejudicadas com as decisões do juiz brasileiro. Então, o que eles estão cavando é uma condenação do Xandão lá nos Estados Unidos, com base nas leis deles, uma condenação dele por censura. A partir dessa condenação, ou a partir só da existência de um processo, o Trump pode chegar e anunciar e acabar com o visto. E mais do que isso, se realmente houver uma condenação, repito, as leis americanas e brasileiras são diferentes. E tem juiz maluco, do mesmo jeito que tem no Brasil, tem lá, né? Tem juiz trampista, tem juiz antitrumpista, aqui no Brasil tem juiz bolsonarista, né? Então, vai que esse processo cai na mão do juiz trampista, esse juiz dá ganho de causa para as empresas e condena o Xandão por um crime nos Estados Unidos. Isso faria o quê? Faria com que fosse expedida uma ordem de prisão nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. E aí, o que pode acontecer com ele é o que já aconteceu com outro brasileiro, José Maria Marim. Você se lembra desse cara? José Maria Marim, ele foi presidente da CBF. E aí teve uma fraude lá em contratos de patrocínio, contratos de transmissão de campeonatos esportivos. E o dinheiro passou dentro dos Estados Unidos, em bancos americanos, o dinheiro roubado. Então, como o dinheiro passou dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos abriram uma investigação e um processo contra vários dirigentes do futebol e eles foram condenados lá nos Estados Unidos por crimes de corrupção. O que os Estados Unidos fizeram? Eles pediram um mandado de prisão para vários deles, e aí esse mandado de prisão foi colocado na difusão vermelha da Interpol, e aí eles passaram a ser procurados no mundo inteiro. Um belo dia, José Maria Marim está lá na Suíça para participar de uma reunião da FIFA, e é preso na Suíça. Depois de 5 meses lá, a justiça suíça autorizou a extradição dele para os Estados Unidos, ele foi enviado para os Estados Unidos e cumpriu pena lá. Então, assim, também não se descarta a possibilidade que, uma vez condenado pela justiça americana, possa se expedir um mandado de prisão para o Xandão. Aqui no Brasil esse mandado de prisão não vale, ele poderia ficar tranquilo aqui, porém, uma série de países do mundo que tem tratado de extradição com os Estados Unidos, se ele for para lá, ele pode vir a ser preso, extraditado lá para os Estados Unidos. Então essa também é uma ação que pode acontecer a partir desse processo do Donald Trump. Mas assim, é o primeiro passo para criar um motivo, para criar uma perseguição em cima do Alexandre de Moraes em razão dessa denúncia. E olha, quem denunciou não foi nem o Xandão, né? Quem denunciou foi o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Mas essa ação do Trump, coordenadíssima com o que está acontecendo aqui no Brasil, tem por objetivo justamente intimidar a justiça brasileira para que a justiça não consiga aplicar as penas previstas aí no caso do crime do Bolsonaro, né? Tentando livrar a cara do Bolsonaro. O New York Times repercutiu essa história. New York Times repercute a ação nos Estados Unidos, que mira Moraes, e diz ser esforço surpreendente de Trump por Bolsonaro. O New York Times falou, olha, realmente, o Trump está agindo para defender o Bolsonaro, conforme o Steve Bannon deve estar orientando, né? Porque o Steve Bannon é muito próximo ali do Eduardo Bolsonaro, o Steve Bannon é meio que guru do Trump, então pode ser que tenha aí o dedinho do Steve Bannon nessa história. Mas o fato é que o Trump realmente tomou uma ação em defesa do Jair Bolsonaro. E pode ter todos esses reflexos, esses resultados que eu mencionei agora. Tem mais, hein? O Mauro Cid foi fundamental nessa denúncia aí contra o Bolsonaro. Por quê? Porque na delação premiada dele, ele entregou tudo, abriu o bico, contou tudo que tinha acontecido, como que o Bolsonaro participou da tentativa de golpe, e aí ele está pedindo alguns benefícios, né? Por quê? Porque ele foi denunciado também, ele vai provavelmente ser condenado também. Mas aí o que acontece já que ele colaborou, já que ele fez uma delação premiada? Ele vai ter uma diminuição da pena. Né? Não vai cumprir o mesmo tempo de prisão que os outros condenados. O que ele pediu nesse acordo de delação premiada? Para delatar, Mauro Cid pediu o máximo de 2 anos de prisão e perdão à família. Porque é o seguinte, o Mauro Cid envolveu a mulher dele, a filha dele e o pai dele no rolo. E aí, na delação, ele negociou o seguinte, ó, eles foram envolvidos por mim, eles não têm nada a ver com isso, libera meu pai, minha mulher, minha filha. E se precisar me condenar, me deixa no máximo 2 anos. Esse é o pedido. A delação premiada foi assinada, não quer dizer que é isso que vai acontecer com ele. Porque na hora de julgar, é que os juízes vão decidir se realmente essa é uma pena aplicável, se realmente a delação premiada dele foi fundamental para as condenações, para a polícia chegar nas provas ou não. Se for considerado que essa delação realmente foi fundamental, aí, meu amigo e minha amiga, pode ser que a justiça considere realmente esses 2 anos, ou quem sabe um pouco mais, mas certamente menos tempo de cadeia do que os demais que não delataram. E a delação do Mauro Cid, pelo que a gente já apurou aí, ela foi realmente muito importante para obtenção de uma série de provas e também para confirmação
da existência de provas que a polícia já tinha conseguido, estava interpretando, principalmente documento, mensagem de texto, rastreamento de celular, que o Mauro Cid confirmou, não, e realmente isso aqui é o esquema do golpe, assim, assim, assado, contou detalhes da participação do Braga Neto, detalhes da participação do Augusto Heleno, detalhes da participação do Bolsonaro, contou tudo. Então pode ser que ao ser condenado ele tem uma redução de pena, é o mais provável que isso aconteça, ele tem uma redução de pena por conta da colaboração premiada, né, de ter entregado os líderes do golpe de Estado. Mas aí eu queria te contar o seguinte, né, como é que vai ficar a denúncia. Eu dei uma lida assim, bastante detalhada na denúncia do Paulo Gonet, e ele relata, do começo ao fim, como é que foi a organização criminosa agindo ao longo dos anos para preparar um golpe de Estado no Brasil. E aí eu vou começar a te contar exatamente isso. Vem comigo que eu te explico tudo. Mas antes, deixa eu molhar o bico aqui. É refrigerante, não estou podendo com álcool por causa dos remédios, tá? É refri. Mas vamos? E mais, viu? Não sei por que, me deu uma fome. Acho que eu vou comer, sabe o quê? Um pão com mortadela. Tá servido? Delicioso. E bem a calhar. Comer um pão com mortadela num dia como hoje. Mas é isso. Vamos lá. Ler a denúncia do Mauro Cid. Olha só, essa aqui é a denúncia do Mauro Cid, a gente vai começar a explorar agora. Do Mauro Cid não, né? Do PGR, do Paulo Gonet. Ministério Público Federal. Olha só, tem o nome dos principais aqui, aí começa falando assim, ó, integram de maneira livre, consciente e voluntária uma organização criminosa constituída desde pelo menos o dia 29 de junho de 2021 e operando até 8 de janeiro de 2023 com o emprego de armas. Essa organização utilizou violência e grave ameaça com o objetivo de impedir o regular funcionamento dos poderes da República e depor um governo legitimamente eleito. A organização também concorreu em 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, mediante auxílio moral e material, dinheiro, para a destruição, inutilação e deterioração do patrimônio da União em investida ocorrida contra a sede do Congresso, do Supremo, com violência a pessoas e grave ameaça. Emprego de substância inflamável, porque tinha incêndio e tudo mais, gerando prejuízo considerável para a União. O caso, por isso, também se subsome aos tipos dos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima, e de deterioração do patrimônio tombado. Então, assim, estamos falando de 5 crimes. Que crimes são esses? Vamos lá. Organização criminosa armada, pena de até 20 anos de prisão. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, pena até 8 anos de prisão, já são 28. Golpe de Estado, pena até 12 anos de prisão, já são 30, 40 anos de prisão, tá? 20 mais 8 mais 12. Dano qualificado pela violência e grave ameaça, 3 anos de prisão, 43. Dano ao patrimônio tombado, porque tinha obra de arte, tinha aquele relógio do Dom João VI, tinha quadros de Cavalcante, tinha coisas de valores inestimáveis. 1 a 3 anos, mais 3 anos, 46. Então, o pedido aí é de 46 anos de cadeia para Jair Bolsonaro por conta desses crimes todos. E aí você vai entender aqui na denúncia como ele é responsável por tudo que aconteceu. Vamos lá. Corremos aqui as páginas. Página 7. Aqui se relatam fatos protagonizados por um presidente da República que forma com outros personagens civis e militares organização criminosa estruturada para impedir que o resultado da vontade popular expressa nas eleições fosse cumprida, implicando a continuidade no poder sem o assentimento regular do sufrágio universal. Ou seja, o cara queria continuar sem voto para isso. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e seu candidato a vice, general Braga Neto. Ambos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência e independência dos poderes e do Estado democrático de direito. Convém recordar que a partir de 2021 o presidente adotou crescente tom de ruptura com a normalidade institucional nos seus repetidos pronunciamentos públicos em que se demonstrava descontente com as decisões de tribunais superiores e com o sistema eleitoral em vigor. Essa escalada ganhou um impulso mais notável quando Luiz Inácio Lula da Silva, visto como mais forte contendor na disputa eleitoral, tornou-se elegível em virtude da anulação de condenações criminais. Então o Gonet percebe que desde 2021 o Bolsonaro está atentando contra a democracia, falando que as eleições são roubadas, que não são seguras, inventando aquela conversa fiada de sempre, né? E ele passou a aumentar esse tipo de pronunciamento depois que o Supremo Tribunal Federal anulou os processos do Lula e ele voltou a ser elegível. Então,
Quando surgiu a perspectiva de que o Lula poderia sim disputar a eleição, Bolsonaro começou a subir o tom nas acusações dele de que a eleição era roubada. 22 de março de 2021, poucos dias depois que o Lula tinha tido os processos anulados, um grupo de apoio do então presidente forma um núcleo de organização criminosa. E esse grupo falou, olha, precisamos começar a afrontar as decisões do Supremo Tribunal Federal, tá? E, inclusive, se os militares não segurarem a onda, não defenderem o Bolsonaro, a gente bota ele para fugir, a gente arma um plano de fuga para tirar o Bolsonaro do país. Tudo isso estava acontecendo. Durante as investigações foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens reveladoras da marcha de ruptura da ordem democrática. Então, assim, as provas que a polícia encontrou não são só depoimento, não é só gente falando que foi o Bolsonaro. Tem de tudo. Tem conversa telefônica, que foram interceptadas por mensagem de texto. Tem localização dos celulares para saber onde o cara estava. Tem arquivos como a minuta do golpe e outros arquivos que previam aí a decretação do golpe de Estado no Brasil. Tem uma série de provas materiais, muito mais só do que depoimentos. Não é que contaram que o Bolsonaro é chefe, não. A Polícia Militar, a Polícia Federal encontrou as provas, além dos depoimentos de que ele era o grande chefe. O grupo registrou a ideia de estabelecer um discurso sobre as urnas eletrônicas e votação, de replicar essa narrativa novamente e constantemente a fim de deslegitimar possível resultado eleitoral que lhe fosse desfavorável. Então, assim, a ideia era duvidar das urnas e ficar insistindo nisso para ir ganhando corpo, para cada vez mais ir convencendo as pessoas de que as eleições não eram seguras. Esse era o objetivo do grupo criminoso. Outra estratégia era criar situações em que o Bolsonaro desrespeitasse, falasse que não ia cumprir as ordens da justiça e também estabelecer uma regra, porque como o Bolsonaro manda na Polícia Federal, como ele era presidente, ele mandava, né? Ele é chefe do ministro da Justiça. Então também queriam criar lá umas regras para dizer o seguinte, que delegados da Polícia Federal não poderiam cumprir as ordens judiciais que fossem contra eles. Então, não gostei da ordem, não vou cumprir. Então vou falar para o delegado que se o delegado cumprir, ele vai ser preso. Isso também foi estabelecido. Em 29 de julho de 2021, Bolsonaro deu curso prático ao plano de insurreição por meio de uma transmissão ao vivo nas dependências do Palácio do Planalto, pela internet, aquelas lives dele. Retomou as críticas, embora vencidas, ao sistema eletrônico de votação e exaltou a atuação das Forças Armadas. A partir de então, os pronunciamentos públicos passaram a progredir em agressividade com ataques diretos aos poderes constituídos. Durante os festejos de 7 de setembro de 2021, o Bolsonaro já falou o seguinte, que não ia cumprir as ordens do Xandão. E lembra disso? Ele foi lá, fez um pronunciamento, este presidente não mais vai cumprir as ordens do Alexandre de Moraes e tal. E também disse o seguinte, na época o presidente do Supremo Tribunal Federal era Luiz Fux. E aí o Bolsonaro ainda falou, ó, tem que enquadrar o Xandão nesse pronunciamento dele. Ou o presidente enquadra esse ministro, ou eu vou tomar providência, disse o Bolsonaro, né? E tá assim, todo feliz, confiando que as Forças Armadas iam ajudar se ele resolvesse comprar essa briga. O grupo ao redor do presidente houvera até então traçado estratégia de atuação em prol do seu líder, incluído um plano de fuga se porventura lhe faltasse o apoio armado com que contava. Então, se o Exército, a Marinha e a Aeronáutica não quisesse defender o Bolsonaro, eles tinham prontinho um plano de fuga dele do país. Julho de 2022, o ano da eleição, o presidente convocou uma reunião ministerial para concitar o ataque às urnas e a difusão de notícias infundadas sobre o seu adversário no sufrágio que se aproximava, a eleição. O sufrágio é a eleição. Na reunião, falou-se inequivocadamente de uso da força como alternativa a ser implementada se fosse necessário. Aí o general Heleno, essa reunião foi gravada em vídeo, a gente até, isso virou notícia, a gente assistiu esse vídeo está por aí. O Heleno falou o seguinte, tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições, tiver que dar soco na mesa, tiver que virar mesa, é antes das eleições. Então, em julho, antes do início, inclusive, da campanha eleitoral, eles já estavam dizendo que tinham que fazer alguma coisa antes da eleição para dar o golpe. 18 de julho, ele faz aquela reunião com os embaixadores, ele convoca os embaixadores, ele transmite a reunião na TV Brasil, para quê? Porque aí a reunião não fica fechada só entre eles e os embaixadores, né? A ideia é que o Brasil todo soubesse. E o que ele estava fazendo ali? Ele estava buscando apoio internacional de outros países para dar o golpe, porque ele sabe que se houvesse o reconhecimento de outros países da vitória do Lula, ele não tinha muito o que fazer. Então, ele estava tentando ali angariar apoio internacional para dar um golpe de Estado. E aí, por essa reunião, ele foi condenado à inelegibilidade de 8 anos, justamente porque ele usou a estrutura do Palácio do Planalto para fazer essa reunião e usou a estrutura da TV Brasil, que é a TV pública, para transmitir essa reunião. Qualquer outro candidato que quisesse convocar os embaixadores para conversar não poderia.
né? Os embaixadores têm a obrigação de se reunir com um candidato. Mas quando é o presidente que está chamando, eles vão. Então, assim, ficou caracterizado o abuso do poder político. Por quê? Porque ele usou o cargo de presidente para convocar os embaixadores. E abuso dos meios de comunicação, porque ele usou a TV Brasil para poder fazer a transmissão dessa reunião e, com essa transmissão, difundir essa tese furada de que havia um roubo das eleições. Estamos tentando antecipar um problema que interessa para todo mundo, disse Bolsonaro na reunião. O mundo todo quer a estabilidade democrática no Brasil. Ele estava preparando, sabendo que precisava de apoio internacional, então estava se preparando para dar esse golpe de Estado, resolver a questão com apoio internacional, o que não conseguiu. Durante o segundo turno das eleições, foram ilicitamente mobilizados aparatos de segurança para mapear lugares que o candidato da oposição obtivera a votação mais expressiva. Isso é aquele relatório que a diretoria de inteligência do Ministério da Justiça fez um relatório dizendo quais as cidades que o Lula teve mais de 75% dos votos, principalmente no Nordeste. E aí, a partir desse relatório, eles armaram aquelas blitz no dia da eleição para impedir os eleitores de chegar na urna e não conseguirem votar. Você se lembra? Então isso também é relatado pelo Paulo Gonet. Encerrado o primeiro turno, as autoridades das Forças Armadas e o presidente da República sabiam que, não obstante todo o empenho em descobrir algumas falhas do sistema de urnas, nada foi encontrado. O relatório de fiscalização das urnas, feito pelo próprio Ministério da Defesa, assegurava que as eleições haviam sido irrepreensíveis. Apesar disso, Bolsonaro não queria saber, ele queria que tivesse uma fraude, de qualquer jeito. Então, ele precisava manter aquela militância, aquelas pessoas que estavam acampadas em porta de quartel, excitadas, a fim de participar do plano de golpe. Para isso, ele precisava manter a narrativa, a história de que a eleição era fraudada. Ele não podia dar o braço a torcer e disse, olha, procuramos e não encontramos fraude. Então, ele manteve, mesmo sabendo que não tinha fraude nenhuma. Na realidade, se para a organização criminosa perder o poder era inadmissível, ainda mais o era perder especificamente para o candidato que se sagrou o vencedor. Isso foi o próprio Mauro Cid que disse na delação premiada dele, assim, ó, perder a eleição é ruim, nós não queremos, não vamos admitir, mas pior ainda é perder para o Lula. Aí é questão de honra. Para o Bolsonaro era uma questão de honra não ser derrotado pelo Lula. A narrativa falsa das fraudes nas urnas foi alimentada pelos integrantes da organização que repassavam material desse tipo a influenciadores digitais. Ele também descreve isso, você vai ver ao longo, né, do que a gente vai analisar aqui. O intuito era manter a militância apaixonada e disposta a aceitar soluções de violência à ordem constitucional. Novembro de 2022, oficiais do Exército e de setores estratégicos do Exército reuniram para encontrar um meio de fazer com que a alta cúpula do Exército aderisse ao golpe. Designa-se como Forças Especiais do Exército, lá os famosos Kids Pretos, o grupo que atuou para pressionar o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica a aderir ao golpe. Então essa galera dos Kids Pretos ficava fazendo cartas, divulgava nos grupos de zap dos militares, nos ambientes virtuais que eles frequentavam, né, na comunidade dos militares, essa pressão para que os militares aderissem à tentativa de golpe de Estado. E aí eles, né, manter o Bolsonaro no poder. A denúncia reporta que um general que comandava o batalhão dos Kids Pretos chegou a assumir perante o Bolsonaro o seguinte: se você assinar o decreto do golpe, eu boto minhas tropas na rua. E era inclusive a maior tropa do Exército, o batalhão de operações terrestres, aí, junto com as forças especiais dos Kids Pretos, né? Então, assim, bastava o Bolsonaro assinar. E por que o Bolsonaro não assinou? Porque ele ainda não tinha tido o apoio do alto comando do Exército, que é a maior força, né, que tem a maior quantidade de militares, e também da Aeronáutica, né? Foram concebidas minutas de atos de formalização de quebra de ordem institucional. O presidente da República, à época, chegou a apresentar uma delas, em que se cogitava a prisão de 2 ministros do Supremo e do presidente do Senado. Então ele queria prender o Xandão, o Gilmar Mendes e também o Rodrigo Pacheco, que na época era presidente do Senado. Depois ele mudou. O ministro da Defesa também se reuniu com os militares para propor o golpe para eles. A resistência dos comandantes custou o quê? Campanhas de ódio. Começou a ter manifestação na porta da casa dos comandantes. Eles começaram a ser enxovalhados nas redes sociais, nos grupos que eles participavam do ambiente militar. Então tornou a vida deles um verdadeiro inferno para forçá-los a aderir ao plano de golpe. Quando o presidente da República, que é a autoridade suprema das Forças Armadas, reúne cúpula dessas forças para expor o planejamento minuciosamente concebido para romper a ordem constitucional, tem-se o ato de insurreição em curso. Então, assim, só de tentar, só de chamar os caras e falar, olha, eu estou querendo dar um golpe, vem comigo, já é um crime de insurreição. As investigações revelaram a aterroradora operação de execução de golpe em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República, do vice, bem como do ministro do Supremo Tribunal Federal. Os membros da organização criminosa estruturaram no âmbito do Palácio do Planalto um plano que recebeu o sinistro nome de Punhal Verde e Amarelo.
O plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República, que a ele anuiu. Aqui está dizendo o seguinte: eles planejaram matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. O Bolsonaro soube desse plano e concordou. É nesse momento, então, que o Paulo Gonet diz que o Bolsonaro é assassino. Por quê? Porque ele concordou com o plano de assassinato. Quem concorda com o plano de assassinato é assassino, mesmo que o plano não tenha dado certo, como foi o caso, mas é assassino. Então, não está aí a palavra assassino no documento, mas é isso que o documento está dizendo, né? Cogitava o uso de armas bélicas contra o ministro Alexandre de Moraes e a morte por envenenamento de Lula. Outros planos encontrados, nele se buscava o controle total sobre os três poderes, nele se dispunha sobre um gabinete central que haveria de servir ao intuito de organizar uma nova ordem que pretendia implantar. Um deles se encerrava com essa expressiva frase: Lula não sobe a rampa. Então, assim, o plano era colocar uma comissão para administrar o Brasil temporariamente. Essa comissão ia prender ministro do STF, ia prender um monte de gente, ia prender opositores, e organizar uma nova eleição, e nessa nova eleição, que ia ser organizada por eles mesmos, é óbvio que eles iam ganhar a eleição, né? Então, e quem seria essa comissão? Quem seriam os presidentes do Brasil, que seriam dois? Os presidentes do Brasil temporariamente, Braga Neto e General Heleno. E depois o Bolsonaro voltaria dos Estados Unidos e assumiria o posto de presidente do Brasil, ditador, né? Era esse o plano, que felizmente deu errado, deu muito errado. Agora, página 25. Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, comandante do Comando de Operações Terrestres, aceitou coordenar o emprego das Forças Terrestres conforme as diretrizes do grupo. Aí tem o nome de outros militares aqui, né, e também de um policial federal, que lideraram ações de campo voltadas a monitorar e neutralizar as autoridades públicas. Uma outra galerinha aqui, que é esse monte de nome aqui, promoveram ações táticas para convencer o alto comando a ultimar o golpe. Operações estratégicas de desinformação ficaram a cargo de uma outra galera aqui, que é a galera das redes sociais. Eles propagavam notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizavam ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo. A organização criminosa, por meio de seus integrantes, direcionou os movimentos populares e interferiu nos procedimentos de segurança necessários, razão pela qual responde pelos danos causados. Então, assim, aquelas manifestações, acampamento golpista, não era nada espontâneo. Não era gente que simplesmente saiu de casa a fim de protestar. Era tudo combinado, tudo armado, financiado, chefiado pelo Braga Neto, pelo Bolsonaro. Tudo aquilo foi armado, nada aconteceu de forma espontânea, tá? Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, depois virou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, confirmou a participação numa live que ele fez com o Bolsonaro. Em que essa live eles estavam falando o quê? Ah, que tem fraude na eleição, estão com um relatório aqui dizendo que as urnas são fraudadas. Em depoimento, o Anderson Torres admitiu que mentiu, porque ele sabia que não tinha fraude nenhuma nas eleições presidenciais. 33, vamos lá, 34. Jair Messias Bolsonaro contou com o auxílio direto de Augusto Heleno e Alexandre Ramagem. Na residência de Augusto Heleno, a polícia encontrou o quê? Uma agenda, que é essa aqui da fotografia, em que estava detalhado lá o passo a passo do golpe. E aí o principal era o seguinte: estabelecer um discurso sobre as urnas eletrônicas e votações, é válido continuar a criticar a urna eletrônica. Então, assim, era a estratégia mais importante, seguir criticando a urna eletrônica para garantir que o povo continuava com raiva e com isso eles iam continuar mobilizados ali nos acampamentos golpistas. Está aqui o destaque do que ele escreveu lá embaixo, né? Orientações de Alexandre Ramagem a Jair Bolsonaro. O Ramagem fazia orientações sobre o que o Bolsonaro deveria falar sobre as fraudes nas urnas. Então ele escrevia textos, documentos, orientando como que o Bolsonaro devia dizer que as eleições eram fraudadas. Tá? Vamos seguir. Que o presidente utilizasse a estrutura da Advocacia Geral da União para emitir atos que tornassem devido o descumprimento pela Polícia Federal de ordens judiciais que desagradassem o grupo. Isso também estava na agenda do Heleno. Era o seguinte: era consultar o Ministério da Justiça, fazer o Ministério da Justiça perguntar para a Advocacia Geral da União, aí a Advocacia Geral da União ia emitir um documento dizendo, olha, um parecer, dizendo assim: cumprir ordem ilegal é crime de responsabilidade. Por quê? Porque toda vez que a Justiça decidia contra os bolsonaristas, eles queriam que pressionar os delegados e falar: você não vai cumprir essa ordem da Justiça porque essa ordem é ilegal. Na cabeça deles era ilegal, né? Então você não vai cumprir essa ordem que ela é ilegal, e se você cumprir eu te prendo. Era isso que tinha orientado, e eles chegaram a tentar fazer isso, mas não deu muito certo. A orientação de Alexandre Ramagem é idêntica à anotação encontrada na agenda de Augusto Heleno, que eu acabei de te contar. Anotações previam prisão em flagrante de autoridade policial que se dispusesse a cumprir as decisões judiciais que a organização criminosa considerasse manifestamente ilegais. E aí o Heleno ainda dizia: quem executar ordem ilegal comete crime de responsabilidade. Era uma maneira
de fazer com que a polícia não cumprisse as ordens da justiça. Jair Bolsonaro, no dia 3 de agosto de 2021, concedeu uma entrevista amplamente replicada aos veículos de comunicação, dizendo o seguinte, ó, estou mandando o último recado para vocês aí do STF, tá? Pra vocês entenderem de uma vez por todas. Ele estava pegando o pé do Barroso, porque na época o Barroso era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ainda não era o Alexandre de Moraes, e aí o Bolsonaro ameaçava dizendo, olha só, obedeçam o que eu estou falando ou então vocês vão sofrer as consequências. Foi isso que ele disse numa entrevista que foi muito divulgada, inclusive. 7 de setembro de 2021 foi quando o Bolsonaro falou que não ia mais obedecer às ordens do Alexandre de Moraes, lá no desfile cívico do 7 de setembro, né, no desfile da independência do Brasil e tal. Então ele diz lá, ou o chefe desse poder, aquela ameaça que ele fez ao Fux, ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos, porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Então assim, ele ameaçava diretamente o poder judiciário e o presidente porque não enquadrava o Xandão. E também disse em relação à eleição, só saio preso, morto ou com a vitória. Quer dizer aos canalhas que eu nunca serei preso, ou seja, eu só saio com a vitória ou morto, porque eu vou lutar e não vou sair. Era isso que ele ameaçava também. Enfim, essa galera fascista, eles ameaçam, mas né, não vou pegar meu telefone. Pegaram meu telefone, né? Eles ameaçam, igual o cachorrinho, aquele cachorrinho que late na rua, você corre atrás dele, ele entra no portão da casa dele, aí ele fica latindo, mas quando ele sai, ele não tem coragem. É a mesma coisa que o Bolsonaro fazia. Também aqui o PGR fala daquela reunião dos ministros lá em julho de 2022, em que o Bolsonaro convoca os ministros de governo e fala, ó, a partir de agora vocês têm que continuar falando sobre as urnas. Eu quero todo mundo falando que as urnas são fraudadas. Estou mandando, tá? Aquele que não quiser vai ter que vir conversar comigo e se eu não concordar, eu vou virar as costas para esse ministro. Então, era uma forma de continuar espalhando cada vez mais a notícia de que haveria algum tipo de irregularidade nas urnas eletrônicas, né? Vamos seguir. Jair Bolsonaro apresentou então a proposta de que os órgãos integrantes da Comissão de Transparência Eleitoral produzissem um documento em conjunto afirmando que a garantia de lisura das eleições naquele momento seria impossível de ser atingida. O que é isso? Você se lembra que as Forças Armadas montaram uma comissão de fiscalização das urnas eleitorais e não encontraram nada. Mas aí o Bolsonaro determinou que o relatório do Exército não era para dizer que não encontraram nada, era para dizer, olha, não sabemos, pode ser que tenha, para deixar no ar a hipótese de que tinha sim algum tipo de fraude, né? Isso, a ordem partiu do próprio Bolsonaro e segundo contou o próprio Mauro Cid. Lembra aquela história dos policiais rodoviários federais que fizeram blitz no dia da eleição? Então, 47 policiais rodoviários federais prestaram depoimento à PF e contaram que o próprio Silvinei Vasquez, que era o superintendente da Polícia Federal, o diretor-geral, né, da Polícia Federal, ele disse, ó, agora está na hora de vocês assumirem um lado, não dá para ficar em cima do muro, vamos ter que fazer ação para não perder essas eleições. Apesar de tudo isso, apesar de botar a polícia na rua, de monitorar todo mundo, os adversários, usar as estruturas de inteligência do governo, não adiantou. Perdeu a eleição de qualquer maneira. O Lula ganhou por 50,90% dos votos, o Bolsonaro saiu derrotado, mas não significa que ele tenha desistido. Ele continuava planejando dar um golpe de Estado. E aí, para manter um ambiente propício à intervenção militar, a organização criminosa também se preocupou em dar uma continuidade ao sentimento de suspeita e de inconformidade popular, especialmente nos acampamentos formados em frente às instalações militares. Então, assim, a partir do momento que o Lula ganha a eleição, a única possibilidade do Bolsonaro não sair era manter a desconfiança das urnas. Então, eles reforçaram o argumento de que as urnas eram fraudadas. A análise do aparelho do celular do Mauro Cid trouxe à tona evidências da participação de militares na perpetuação da narrativa de fraudes, mesmo depois de os denunciados terem sido informados por técnicos da sua confiança de que não havia fundamento para esse tipo de ideia. Assim. Eles já tinham colocado hacker, gente especialista, e ninguém achou nada. Inclusive, olha só, uma mensagem do Mauro Cid, que ele mandou para um amigo, também estava no esquema, ia denunciado no esquema do golpe. Nada, nenhum indício de fraude, disse o Mauro Cid. Em outra mensagem, até agora nada, nenhuma bala de prata. Em outra mensagem do Mauro Cid, a gente está recebendo cara de TI, hacker, ninguém ainda chegou com uma coisa que fale, que consiga abrir uma investigação. A gente tem cara infiltrado em tudo quanto é lugar e monitorando e passando para a gente as informações, refutando ou ajudando a instigar, né, digamos assim. Ou seja, não foi pego nada, olha aqui mais para baixo. E aí, ele ainda houve uma cobrança, o Mauro Cid. O povo está lá onde ele pediu, ele prometeu-se. Tipo assim, o povo está na porta do quartel, e agora? Agora tem que dar um jeito de dar o golpe. Prometeu o golpe, tem que dar o golpe. É isso que os caras estavam dizendo aqui nas mensagens que foram encontradas. 4 de novembro de 2011, um argentino colocou uma live no ar
apresentando lá uns relatórios falsos, dizendo que tinha uns problemas em algumas urnas eletrônicas, as mais antigas, e que esses problemas teriam levado à vitória do Lula. Essa live foi transmitida da Argentina, eles viralizaram essa live no Brasil e passaram a usar como argumento de que tinham realmente encontrado uma fraude. Era tudo mentira, tudo armado, como você vai ver a partir de agora. Dá uma olhada. As inverdades disseminadas por Serimedo haviam sido fabricadas por pessoas ligadas à organização criminosa, a quem Mauro Cid chamou de nosso pessoal. Então, assim, quem criou esse documento, que foi divulgado na live do argentino, foi a própria quadrilha do Bolsonaro. Eles inventaram esse documento, colocaram o arquivo na nuvem, usaram uma pessoa em comum, um militar que tinha contato com esse argentino, e aí eles transmitiram esse arquivo para ele, ele fez a live falando sobre isso. Né? E aí, a partir disso, eles começaram a usar essa live como um argumento, como se fosse uma prova de que realmente havia uma fraude nas eleições brasileiras. E era tudo papo furado, que tinha sido inventado pelos próprios golpistas. Então não tinha hacker, especialista, não tinha ninguém que tinha mexido com isso. Eram os próprios golpistas que criaram esse documento fajuto para poder divulgar. Logo após o primeiro turno das eleições, nos dias 4 e 5 de outubro, trocas de mensagens entre Mauro Cid e seu pai confirmam que o relatório das Forças Armadas já estava pronto antes do segundo turno. Então, assim, a verificação do Exército estava pronta, só que o Bolsonaro não deixou divulgar. Por quê? Porque eles queriam esperar passar o segundo turno, e se por acaso ele perdesse, ele ia dar um jeito de usar esse relatório a seu favor. Então, por isso, ele não autorizou a divulgação. O Tribunal Superior Eleitoral chegou a pedir a divulgação, chegou até a determinar, porque é um tribunal, né? O juiz determinou que eles divulgassem um relatório, mas eles alegaram que não estava pronto e não divulgaram. E era mentira. O próprio Mauro Cid contou que era mentira. Sob a ordem do então presidente Jair Bolsonaro, para que não fosse divulgada a conclusão do relatório de fiscalização, o Batista Júnior, que é o tenente brigadeiro do ar, que é o comandante da aeronáutica, ele prestou um depoimento da Polícia Federal e falou: indagado se o ex-presidente era informado de dados levantados pela aeronáutica ou Ministério da Defesa a respeito da fiscalização das eleições, respondeu que sim, que o então presidente tinha ciência de que a comissão de fiscalização não identificou qualquer fraude, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então ele diz, o Bolsonaro sabia que não tinha fraude. Freire Gomes, comandante do Exército, que não topou o golpe, também disse no depoimento dele a mesma coisa. Bolsonaro sabia, sempre soube que não tinha fraude nenhuma nas eleições. O tempo todo ele sempre foi informado. O colaborador Mauro Cid reforçou a existência da manobra. O colaborador se recorda que a primeira conclusão da Comissão das Forças Armadas era pela inexistência de qualquer fraude. O então presidente não aceitou essa conclusão das Forças Armadas e exigia do então ministro da Defesa que demonstrasse sim a existência de fraudes que não existiam. Reginaldo Vieira de Abreu, que era coronel do Exército Brasileiro, ele disse o seguinte, aquele cara da história da rataria, lembra? Conversando com o Mauro Cid, ele falou, ó, precisa fazer uma reunião, aliás, conversando com o Bolsonaro, precisa fazer uma reunião só com aquela galera que não tem ética, só a rataria, só os bandidos mesmo. É isso que ele disse pro Bolsonaro, só bandido. Não traga gente que tem ética porque não vai dar certo. Isso disse o cara. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião, tem que ser o petit comitê, pô, tem que ser a rataria, ele e a rataria, o Bolsonaro e os bandidos, é isso que ele estava dizendo. Mesmo tentando de todas as formas alterar o relatório das Forças Armadas em relação às urnas, eles não conseguiram, né? Os técnicos não quiseram escrever, o que não era verdade. Então, aí, segundo o colaborador, que é o Mauro Cid, o grupo conseguiu apenas atrasar e criar, assim, um texto meio evasivo, sabe? Ele disse o seguinte, que o Bolsonaro obrigou eles a escrever o seguinte, não encontramos nada, mas também não descartamos, pode ser que tenha, a gente não encontrou, né? Era fundamental deixar no ar a ideia de que poderia sim existir uma fraude. Então, olha lá como é que era o relatório das Forças Armadas. Embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas e no processo eleitoral de 2022. Paulo Gonet também fala sobre a Operação Punhal Verde e Amarelo, que era a operação que tinha como objetivo matar, assassinar o Alexandre de Moraes, o Lula e o Alckmin. Então, assim, previu o quê? Primeiro, eles começaram a acompanhar os deslocamentos do Xandão, onde ele fazia exercício, o restaurante que ele ia, o trajeto de casa para o trabalho, as horas, os horários que ele saía de um lugar e ia para o outro. Tudo para fazer relatório para no futuro dar uma emboscada e matar o Xandão. Até mesmo quantos carros andam com ele, qual é a arma que a segurança dele usa, quantas pessoas trabalham na segurança, estão com colete à prova de bala, não estão, qual é o modelo de arma, se é arma de grosso calibre não é. Tudo isso eles fizeram um levantamento para saber.
tá? E prepararam um plano para matar o Xandão com armas de guerra, com uma arma que lança rojão, que é um foguete desse tamanho, uma bomba desse tamanho, que eles iam usar para matar o Alexandre de Moraes. Os REC já estão em curso, com dificuldades relativas principalmente ao comboio de segurança do alvo e os protocolos de segurança que o mesmo já vem adotando há algum tempo. Então, assim, eles já estavam fazendo esse monitoramento, mas estavam com dificuldade de matar o Xandão justamente porque tinha um forte esquema de segurança. Então, eles estavam preocupados, achando que ia ficar difícil para eles conseguir matar o Xandão. Para o candidato Lula, por exemplo, contemplou-se o envenenamento, ou então usar um remédio que fizesse, sei lá, então infarto, e ninguém saber que esse infarto foi induzido por um remédio. Eles falavam, o cara tá velho, tá sempre doente, vive no hospital e tal. Se a gente envenenar ele, ninguém vai desconfiar. A ciência do plano pelo presidente da República e sua anuência a ele são evidenciadas por diálogos posteriores comprobatórios de que Jair Bolsonaro acompanhou a evolução do esquema e a possível data de sua execução integral. O general Mário Fernandes, que era o chefe dos assassinos, ele disse que conversou com o Bolsonaro, disse para o Mauro Cid, conversei com o presidente, e o presidente falou que até dia 31 de dezembro a gente pode fazer o que a gente precisa fazer. Ou seja, está incluído aí os assassinatos. Por quê? Porque o Mauro Fernandes era da turma dos assassinos. A turma dos caras que iam matar os três. Tá? Então isso é a evidência de que o Bolsonaro sabia. Operação Luneta, Operação 142 e discurso pró-golpe. Tinha, além da Operação Punhal Verde e Amarelo, ou também tinha outro nome, que era Copa 2022, tinha outras operações, outras ações táticas que eles estavam organizando. Essa Operação Luneta, por exemplo, tinha como objetivo reestabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade e da segurança jurídica e estabilidade institucional. Havia previsão de não admitir governo ligado a ideologias de esquerda. Então, assim, a Operação Luneta fazia parte do esquema lá que eles iam montar um comitê que ia administrar o Brasil. E do mesmo jeito que aconteceu na ditadura anterior, que partidos de esquerda foram extintos pela ditadura, não foram mais permitidos de continuar existindo, eles iam fazer a mesma coisa de novo agora. Proibir a existência de organizações de esquerda no Brasil. Planilha propunha a realização de novas eleições, a prisão dos envolvidos nas supostas irregularidades. Então, como eu disse, eles iam organizar uma nova eleição, e aí, obviamente, que eles próprios iam ganhar, né? Se eles mesmos estão organizando, é óbvio que ia ser o esquema para eles ganharem. Documento que antecipava um decreto a ser assinado por Jair Messias Bolsonaro a fim de institucionalizar a tomada do poder e apontava a necessidade de uma estrutura de apoio para o estabelecimento de um gabinete central de crise e gabinetes estaduais. Então, assim, tinha lá uma minuta de decreto que o Bolsonaro ia assinar, que estabelecia a criação desses gabinetes, que ia ter o Braga Neto e o Heleno como chefes. A planilha continha como meta a prisão preventiva de juízes supremos considerados geradores de instabilidade. Por isso que eles queriam prender o Xandão, prendeu o Gilmar Mendes, né, e até o presidente do Senado estavam pretendendo prender. Na sede do partido PL, na mesa do Braga Neto, foi encontrado lá um documento que chamava Memórias, que tinha a Operação 142, que era outra operação, que tinha por objetivo também anular as eleições, prorrogar o mandato do Bolsonaro, substituir o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral inteiro, e preparar novas eleições. Então assim era o plano deles para manter Bolsonaro no poder. O objetivo comum, a permanência no poder, também extraído de outro documento encontrado na sala do próprio Jair Bolsonaro. O que era? O discurso que o Bolsonaro leria depois de dar o golpe. Então, nesse discurso ele ia inventar um monte de história, não, porque considerando que aconteceu isso, aquilo outro e tal, eu decreto então estado de sítio e aí, enfim, não está valendo a eleição. O então presidente sempre dava esperança que algo fosse acontecer para convencer as Forças Armadas e concretizarem o golpe. O colaborador, inclusive, é o Mauro Cid, afirma que esse foi um dos motivos pelos quais o então presidente não desmobilizou as pessoas que ficavam em frente aos quartéis. Sim, porque bastava o Bolsonaro falar, gente, vai para casa, acabou, perdemos a eleição, daqui 4 anos tem mais, né? Mas ele não fez isso. Em relação a isso, o colaborador também se recorda que os comandantes das 3 forças assinaram uma nota autorizando a manutenção da permanência das pessoas em frente aos quartéis por ordem do então presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, o Xandão estava mandando desmobilizar a porta dos quartéis, o Jair Bolsonaro chamou lá os comandantes das forças e mandou eles assinarem uma carta dizendo que as pessoas podiam permanecer lá, para não desmobilizar os militantes extremistas. No dia 12 de novembro, teve aquela famosa reunião na casa do Braga Neto, a casa que tem lá em Brasília. Os Quiris Pretos estavam lá e aí eles debateram umas ações de um outro plano, que é o plano Copa 2022, que era específico para pegar o Alexandre de Moraes. Tá? Era o plano de assassinato do Alexandre de Moraes. O Mário Fernandes, que trabalhava no gabinete do Bolsonaro, do lado do Bolsonaro, imprimiu esse plano de assassinato no próprio Palácio do Planalto, quando o Bolsonaro estava lá.
O Mauro Cid confirmou que teve essa reunião e confirmou que a pauta era justamente como é que eles iam fazer, e também eles tinham que fazer uma ação forte, que ia gerar uma comoção. Então, possivelmente, matar o Xandão a bala ou com explosivo ia gerar um distúrbio social. E a partir disso, o Bolsonaro decretaria, então, o estado de sítio, porque está tendo convulsão social no país, vamos declarar estado de sítio. O general Braga Neto mantinha contato com os manifestantes acampados à frente dos quartéis e o presidente da República. Então, o Braga Neto é quem dava as instruções para quem estava nos acampamentos golpistas. Ele usava o Mário Fernandes para transmitir os recados. O Mário Fernandes ia até os acampamentos e transmitia o recado. Vai ser assim, vai ser assado, vai chegar mais gente, vamos colocar mais barraca, vocês vão fazer o quebra-quebra no 8 de janeiro. Tudo era combinado e controlado pelo Braga Neto, segundo levantou a Polícia Federal, e o Paulo Gonet concordou. Alguns dias após, o general Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. O dinheiro foi entregue numa sacola de vinho. O general Braga Neto afirmou que o dinheiro havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio. Por quê? Porque o plano para matar o Alexandre de Moraes envolvia trazer militares de outros lugares do Brasil, trazer militares do Rio de Janeiro, principalmente. E aí eles iam bancar viagem, hospedagem, alimentação desses militares, e aí estimaram que esse plano todo para matar o Xandão custaria em torno de 100 mil reais. E foi esse dinheiro, 100 mil reais, que o Braga Neto entregou numa sacola de vinho para um dos intermediários, um dos militares que fazia parte da quadrilha de assassinos do Bolsonaro. Início das ações de monitoramento 21 de novembro. Aí tem todo um levantamento que mostra como que essa galera ficou vigiando o Xandão, né? Então tem todos os detalhes de localização, deslocamento, quando eles estavam perto da casa do Xandão, quando eles estavam perto do Supremo Tribunal Federal. Quando o Xandão viajava para São Paulo, eles ficavam monitorando, trocando mensagem, falando, ele está em São Paulo, ele vai voltar dia tal. Então ele era totalmente monitorado. Outra frente de atuação, representação eleitoral para verificação extraordinária. O PL contratou uma auditoria para as urnas eletrônicas e aí usou o resultado dessa auditoria para entrar com um processo alegando que as eleições tinham sido fraudadas. Só que, detalhe, quem criou esse relatório foi uma empresa chamada Instituto Voto Legal. Um dos responsáveis, chamado Carlos Rocha, é inclusive um dos criadores da urna eletrônica. E aí, ele, sabendo que não tinha nada de errado, mesmo assim, fez um laudo dizendo que tinha, e o PL usou esse laudo para entrar na justiça e pedir para anular só as urnas que o Lula tinha ganhado. As urnas onde o Bolsonaro ganhou não era para anular, não. Em 22 de novembro, o grupo decidiu se valer da ação judicial, né, porque aí também divulga, olha, entrou com um processo. Tudo isso ajuda a manter a militância inflamada, excitada, na porta do quartel. O Partido Liberal e Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto entraram então com esse processo, que foi, né, o Xandão recusou, falou, vocês estão querendo anular as urnas só no segundo turno? Então tem que anular do primeiro também, que elegeu deputados, governadores de vocês. Vamos anular tudo, é isso? Aí eles correram, né, não quiseram. E aí não quiseram anular tudo, só queriam anular o segundo turno e só as urnas que o Lula venceu. A organização criminosa sabia que os dados, que essas informações que tinha fraude, era mentira. O Instituto Voto Legal foi contratado pelo Partido Liberal para prestar auditoria. E aí ele contratou um técnico. O Instituto Voto Legal contratou um outro sujeito para poder fazer o monitoramento. E esse sujeito falou, gente, não tem nada, está tudo certo. Detalhe, o próprio relatório do PL, ele era igual ao relatório do argentino, que ele divulgou lá naquela live, e que tinha sido fabricada pelo pessoal do Mauro Cid e do Bolsonaro. Então, na verdade, eles usaram o mesmo documento fraudado para alegar que a eleição era fraudada e, por conta disso, pedir a anulação da eleição. E aí, por isso foi até que teve 22 milhões de multa para o partido do Bolsonaro por conta dessa má-fé, né, chamada litigância de má-fé. Ressaltou não ter encontrado nenhum indício de favorecimento ao candidato opositor de Jair Bolsonaro. É o Éder Balbino. Esse cara, Éder Balbino, é o cara responsável por verificar o código-fonte, verificar todos os detalhes da urna eletrônica. Está aqui nesse outro trecho. Éder Balbino repeliu com firmeza a suposição da existência de fraude. Ficou evidenciada a ciência inequívoca de que Carlos Rocha, de que não havia vulnerabilidade nas urnas. O Carlos Rocha é o dono do Instituto Voto Legal, contratado pelo PL. Apesar de ele ter certeza de que não tinha fraude nenhuma, eles assinaram, fizeram um relatório dizendo que havia sim suspeita em relação àquelas urnas. E foi isso que o PL usou para entrar na justiça. Carlos Rocha reconheceu a participação do major Anderson de Nicoli em reunião de elaboração do relatório. Quem que é o Anderson de Nicoli? Foi o cara que repassou o arquivo fraudulento para o argentino fazer a live. Esse mesmo cara participou da reunião com o Instituto Voto Legal
em que eles elaboraram o relatório fraudulento, dizendo que podia ser, quem sabe, talvez tivesse algum problema nas urnas eletrônicas, o que também era mentira. Carlos Rocha, via e-mail, mentiu ao afirmar ser impossível associar o registro de cada atividade ao hardware, ao equipamento físico que teria gerado aquela atividade. Então, o próprio sujeito que fez a auditoria mentiu, sabendo que não tinha nada, ele mentiu. Éder Lindsay Magalhães Balbino, que é o técnico especializado na segurança das urnas, confirmou que tinha sido orquestrada uma ação dolosa, ou seja, intencional, afirmando que sua análise não viu absolutamente nada que vislumbrasse qualquer fraude nas eleições brasileiras de 2022. O decreto do golpe. O objetivo de criar condições de aceitação política para a assinatura de Jair Bolsonaro, decreto que rompesse com as estruturas democráticas. Em 18 de 11 de 2022, 18 de novembro, o Felipe Garcia Martins se reuniu com o Jair Bolsonaro e o Mauro Cid também estava na reunião para a elaboração daquela minuta do golpe, do decreto golpista. O general Freire Gomes também disse que no começo ele foi convidado a dar o golpe e aí quando ele se recusou, deixaram de ser gentis com ele, passaram a atacar forte, inclusive a família dele. No dia 6 de dezembro, Mauro Cid confirmou que de novo o Bolsonaro recebeu o Felipe Garcia Martins para mexer no decreto, lá na minuta do decreto de golpe, né? E aí nesse decreto apontava as supostas interferências do judiciário, nessa fraude, etc. e tal. E aí, inclusive, impunha a prisão do Xandão, do Gilmar Mendes e do Rodrigo Pacheco. Aí o Jair Bolsonaro, quem contou isso? Mauro Cid. O próprio Jair Bolsonaro alterou essa minuta do golpe, tirando lá o nome do Gilmar Mendes, tirando o nome do Rodrigo Pacheco, mas deixando lá a prisão do Xandão. Aí, no dia 7 do 12, de novo foi apresentada a minuta do golpe, pela primeira vez, para os comandantes das forças, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E aí eles olharam aquilo lá e falaram, ó, isso aqui é golpe, né? Não, não vamos dar não. O comandante da Marinha topou, o Almir Garnier, ele é almirante de esquadra, mas os outros dois falaram, não, tanto do Exército quanto da Aeronáutica, né? Do Exército, Freire Gomes, da Aeronáutica, o Batista Júnior, falava, não vamos embarcar em golpe. Aí, com essa negativa, o Bolsonaro, não, vamos mexer algumas coisas, ainda está em evolução e tal, pegou o decreto, fez uma enxugada nele, tirou algumas coisas. Segundo o general, Felipe Garcia se retirou após a leitura e então o Bolsonaro continuou lá falando com eles. E aí o Freire Gomes disse que deixou sempre muito claro que não ia participar de nenhum golpe de Estado. E aí Bolsonaro, vamos ver e tal, vamos fazer uns ajustes. Fez esses ajustes, mudou alguns termos do decreto, apresentou de novo para eles, eles novamente falaram, não vamos dar golpe de Estado. No dia 9 de dezembro de 2022, já era dezembro, já estava no último mês de mandato do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro se reuniu com Estevão Teófilo de Oliveira, que era o chefe de um dos batalhões do COTER, né, o Comando de Operações Terrestres, para poder chamar ele para dar o golpe. E aí o cara falou para ele, se você assinar o decreto de golpe, tô dentro, tá? E aí ele falou isso, inclusive, para o comandante-geral do Exército, dizendo, tem uma galera aí que tem uma tropa da sua força, hein? Que se eu assinar o decreto, eles vêm comigo. Tudo isso para pressionar o general Freire Gomes a aceitar dar o golpe de Estado, mas ele se manteve firme. 14 do 12, uma nova versão do decreto é apresentada para os comandantes. Aí o que acontece? Não foi direto o Bolsonaro que apresentou, foi o ministro da Defesa, que na época era o Paulo Sérgio Nogueira. Aí, o que eles fizeram? O Batista Júnior chegou e falou assim, escuta, esse documento aí que está na sua mesa aí, é para o presidente que ganhou a eleição não assumir? Se for, não vou nem ler. Virou as costas e saiu. O Freire Gomes que fez a mesma coisa, não quer nem conversa, não vou participar de golpe de Estado, nem pensar. Olha lá, o Freire Gomes também fala a mesma coisa, né? E aí eles perguntaram se era, então é para o Lula não assumir? Diz que o Paulo Sérgio ficou quieto, ficou calado. Então ficou claro que a ideia era essa, era não deixar o Lula assumir. E aí eles pularam fora e falaram que não participariam. Os mesmos comandantes militares, tanto o Freire Gomes quanto o Batista Júnior, confirmaram que o almirante Garnier, da Marinha, tinha topado dar o golpe. Estava dentro, que colocava as tropas à disposição do Bolsonaro. Em 15 do 12, o Braga Neto manda mensagem para um militar que foi expulso do Exército, o Ailton Barros, orientando ele a sentar a botina no brigadeiro Batista Júnior e elogiar o almirante Garnier nas redes sociais, naqueles ambientes militares, para criar mais um clima de pressão, para forçar as Forças Armadas a aderir à tentativa de golpe. Mas não estava adiantando, eles não entravam, eles não aderiam. Do vínculo com os manifestantes, ou seja, como era tudo armado, até aquelas manifestações que eles queriam que parecesse espontânea, mas não era. Mauro Cid, no dia 4 de janeiro, o Lula já tinha tomado posse, ele confirma que ele tinha pleno controle, que a quadrilha do Bolsonaro tinha pleno controle do que acontecia nas manifestações.
Tá? Eles faziam tudo, eles faziam, por exemplo, os cartazes, eles que mandavam fazer as frases lá, intervenção militar com o Bolsonaro no poder, era o próprio turma do Bolsonaro que mandava fazer, panfleto, né, faixas, eles mandavam fazer. E o Mário Fernandes era o cara que ia lá no quartel conversar com os manifestantes para dar as ordens, para transmitir as ordens do Braga Neto. Então o Mário Fernandes fez esse papel de ficar indo lá e voltando. 7/11, Mário Fernandes discute a elaboração do panfleto, que convocava as manifestações para 9 de novembro, tá vendo? Então, até o conteúdo das manifestações, dos panfletos, das faixas eram feitos pela turma do Bolsonaro. O colaborador Mauro César confirmou que Bolsonaro deliberadamente estimulava a expectativa na população. O então presidente sempre dava esperança de que algo fosse acontecer para convencer as Forças Armadas a concretizarem o golpe. O colaborador, inclusive, afirma que esse foi um dos motivos pelos quais o então presidente não desmobilizou as pessoas que ficavam na frente dos quartéis. O controle exercido pela organização criminosa sobre as manifestações era tão evidente que no dia 4 de janeiro eles já sabiam que ia acontecer o quebra-quebra no 8 de janeiro. Já estava tudo programado. Tá? E aí o Mauro Cid ainda falava, ó, vamos partir para o quebra-quebra e se o exército sair do quartel, é para aderir ao golpe também. Omissões da Secretaria de Segurança Pública. Esse trecho do relatório aqui fala sobre como a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal agiu para não fazer nada. De que maneira? Primeiro, o Anderson Torres, que era ministro da Justiça do Bolsonaro, ele saiu e ele foi ser secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E aí ele programou, inclusive, uma viagem, ele não estaria no Brasil na data do 8 de janeiro. Por acaso foi para o mesmo lugar que o Bolsonaro foi. E aí, dentro dessa estrutura, eles montaram um esquema que era para não impedir que as manifestações acontecessem, que o quebra-quebra acontecesse. De que maneira? Colocaram policiais iniciantes, policiais sem treinamento, policiais que não sabiam agir diante de um distúrbio daquele tamanho, né, daquela revolta, daquela raiva das pessoas, aquela violência das pessoas. Então, e colocaram também um monte de policial bolsonarista para ficar lá tirando foto, para ao invés de fazer alguma coisa, ficar lá olhando, assistindo, dando risada e conversando com os golpistas. Então eles colocaram especificamente policiais que não iam reprimir os ataques. E aí as informações de que ia ter os ataques, de que ia ter quebra-quebra, de que eles iam tentar tomar o poder, essa informação era pública, todo mundo sabia da alta cúpula da Secretaria de Segurança Pública, mas eles não deixavam essa informação se espalhar e parar, por exemplo, na mão de comandante de batalhão, de gente que tinha condição de fazer alguma coisa para impedir. Então essas pessoas nunca ficavam sabendo que realmente tinha um plano grave para o dia 8 de janeiro, mas a cúpula da Secretaria sabia. Né? Evidenciou-se que os denunciados integraram uma organização criminosa, todos eles, os 33 denunciados, cientes do seu propósito ilícito de permanência autoritária no poder. O Ministério Público Federal, por isso, denuncia, aí tem o nome de todo mundo, né, dos denunciados, Anderson Torres, Braga Neto, Augusto Helena, está aqui, Jair Messias Bolsonaro, pelos crimes de liderar a organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. Esses são os crimes cometidos por Jair Bolsonaro e sua turma. E aí assina aqui, ó, Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, com uma série de testemunhas que conclui, então, o relatório alegando a tentativa de golpe de Estado por parte do Bolsonaro e companhia. O que acontece daqui para frente agora? Então, agora esse documento da denúncia vai parar na mão do Xandão. Xandão vai mandar uma notificação para a defesa do Bolsonaro, para a defesa do Bolsonaro apresentar argumentos, alegando, não é para aceitar essa denúncia, não, é furada. Então eles vão ter que argumentar. Depois de mais ou menos uns 15 dias, termina esse prazo, Xandão vai remeter essa denúncia para a primeira turma do STF, são 5 ministros, e eles vão votar e decidir se o Bolsonaro vira réu ou não vira réu. É óbvio que vai virar réu. E aí depois vai ter produção de prova, coleta de novos depoimentos, né? Pode ter centenas de pessoas a serem ouvidas, mas a justiça já mandou ouvir cada um no seu lugar, os juízes auxiliares tomarem os depoimentos para que isso seja rápido. Então, a partir daí, vai ser feita a instrução processual e vai ter o julgamento. Ainda não é certo se o julgamento vai acontecer na primeira turma também, ou se vai ser no plenário geral do Supremo Tribunal Federal. Mas deve acontecer ainda esse ano, lá para setembro ou outubro desse ano, Bolsonaro já deve estar sendo julgado e condenado. Vai ser preso? Ainda não, porque ainda tem mais uns meses para atrasar a sentença, que é um período que ele vai recorrer, embargo de declaração, embargo disso, embargo daquilo, para tentar atrasar o período da prisão dele. Mas, de qualquer maneira, assim que julgar esses recursos, se ele perder esse julgamento desses recursos, ele vai em cana, possivelmente lá para janeiro ou fevereiro de 2026. Então, na eleição
de 2026, Bolsonaro estará em cana. É isso, galera. Eu fico por aqui. Tem mais pão com mortadela para comer. Muito obrigado para você que viu esse vídeo até o fim. Um abraço para você. E ó, eu volto logo, assim que puder, com outras notícias a respeito desse assunto e de outros assuntos da política brasileira. Um abraço para você. Tchau.